bem? Voltamos aí para mais um bloco de videoaulas. Dessa vez a gente vai falar de transformações trigonométricas. É um assunto que exige muito conhecimento de fórmulas e aplicação de fórmulas. Ele vai muito da linha da aplicação dos conhecimentos que a gente já viu anteriormente, certo? Mas exige muito conhecimento de matemática, principalmente de conhecimentos relacionados à fração. E a gente estudou também lá no nono ano conjugado de um número. E em certas situações a gente vai ter que usar simplesmente para fazer a racionalização de denominadores de fração. Mas vamos aí que vai dar certo, viu? Bora lá. O nosso conteúdo ele vai tratar das fórmulas da adição e da subtração de arcos, certo? E esses arcos a gente já sabe que são seno, cosseno e tangente, certo? E a gente vai começar aqui falando pelo cosseno da soma, certo? Bom, o que a gente tem aqui? Ó? O cosseno da soma de dois arcos. Você pode observar aqui na fórmula. Nós temos dois arcos A e B. E para fazer a soma desse tipo de situação, a gente vai agir da seguinte forma. O produto do cosseno dos dois menos o produto do seno dos dois. Quando, ó, veja bem, no caso do cosseno, quando for soma, aqui na transformação, a gente vai usar menos. Pronto. Agora, veja só como é que funciona o seno da soma, tá? Seno da soma dos arcos A e B. Nesse caso aqui, são duas parcelas. A primeira parcela é o produto do seno do primeiro pelo cosseno do segundo. No caso do seno é mais, tá bom? Não é diferente do cosseno. Mais o produto do seno do segundo pelo cosseno do primeiro. A única coisa que muda é isso. Na primeira parcela é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. E na segunda parcela é o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. O que muda é essa ordem aí, tá? E ela deve ser rigorosamente obedecida, tá bom? A gente vai admitir essas regras aí como verdade, sem demonstração, porque se a gente fosse fazer demonstração de como se chega a essa situação aí, ia demorar muito tempo, demandar muito espaço e poderia estar fazendo uma coisa que vocês teriam vago entendimento, e não é fundamental isso, certo? Então, estudando o conteúdo, olhando, vendo as videoaulas, vocês vão conseguir entender basicamente o que a gente pretende fazer, ok? Pronto, e para consolidar a situação, nós temos aí o exercício 1 que pede o seguinte, calcule o valor, né? Calcule o valor de seno de 75. Ah, professor, mas não sei não, nós já aprendemos. Pronto, verdade, nós aprendemos o seno dos ângulos fundamentais, 30, 45, 60. Isso nós já aprendemos. Então, o que a gente vai fazer? Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar que 75 ele pode ser escrito assim, ó, 45 mais 30. E esses a gente já conhece, certo? Esses a gente já sabe quem é. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, seno de 75 a gente vai trocar por seno de 45 mais 30. Aí sim, nós temos o seno da soma de dois arcos, que a gente já viu a formulazinha lá. Então, aplicando naquela fórmula, nós vamos ter o seno do primeiro, certo? Vezes o cosseno do segundo, tá bom? Aí nós vamos lá, seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. E aí tudo isso a gente já sabe. Porque quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vezes quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Mais quem é o seno de 30? 1 meio. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. O que a gente vai fazer? Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar a raiz quadrada de 3 vezes 2, como vocês podem observar aqui, tá? E mais, aí raiz de 2 vezes 1 aqui, tá? Raiz de 2 vezes 1 é raiz de 2. E aqui embaixo é só multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4. E aqui 2 vezes 2, que vai dar 4. Certo? E aí a gente vai para as regras das operações de fração lá na adição, que diz que se os denominadores são iguais, tá? No caso é 4 e 4, é só você manter esse denominador e somar os numeradores, ó. 2 vezes 3 aqui, ó, dentro da raiz, dá 6. Então, vai dar raiz de 6. Não tem raiz, você deixa aí, dentro da raiz. Mais a raiz de 2. Também deixa aí na raiz. Como são radicandos diferentes, a raiz de 6 e a raiz de 2, 6 e 2 são diferentes, o que nós vamos fazer aí é deixar do jeito que está. Não vai mudar nada, fica assim. Então, a resposta é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Agora, vamos aqui para o cosseno de 105, certo? Bom, primeiro entender que 105, né? 105 é a soma de 45 mais 60 ou vice-versa. Então, na ordem das parcelas não vai alterar a soma, tá? Então, a gente vai trocar o cosseno de 105 pelo cosseno da soma de 45 mais 60, ok?
E aí a gente vai aplicar lá na regrinha, que é o cosseno do produto dos dois arcos menos o seno do produto dos dois arcos, certo? E aí a gente já sabe as regras e nós vamos chegar aqui, quando a gente substituir e executar todas as operações, nós vamos chegar aqui em raiz de 2 menos raiz de 6. Vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta daqui a pouco.